Inteligência emocional. Você acha importante que a sua criança tenha essa habilidade desenvolvida? Quando começar, por que começar e por onde começar? É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, nessa série Brincadeiras e Estimulação. O que podemos fazer para turbinar e potencializar as inteligências das nossas crianças. Para você que não me conhece, meu nome é Renata, eu sou médica, sou pediatra, mãe de 3 crianças e o objetivo aqui dessa série é te passar informações com dicas práticas do que você pode fazer aí na sua casa para potencializar as habilidades da sua criança. A minha ideia não é que a sua criança apenas cresça e se desenvolva bem, mas que ela possa sim atingir o seu máximo potencial. Esse que é o grande objetivo, o meu sonho de vida. Então, se você não está inscrito, aproveita, já se inscreve aqui no canal, porque tem toda semana novidade que você não pode perder. Então vamos lá. Primeiro ponto, por que a inteligência emocional é tão importante? Hoje se fala muito sobre as habilidades do futuro e eu já diria, se não do presente. Uma delas é a habilidade de desenvolver competências socioemocionais. Hoje, os estudos nos mostram que uma pessoa emocionalmente trabalhada, ela tem melhores condições de se sair melhor no seu campo pessoal, no seu campo profissional. Ela consegue ter resiliência para transpor os obstáculos da vida de uma forma muito mais segura, tranquila e confiante. A ideia aqui não é que a gente elimine os problemas da nossa vida, mas para que, fortalecidos dessa competência, dessa habilidade socioemocional, a gente possa vencer os desafios de uma forma muito mais saudável e assim conseguirmos alcançar os nossos objetivos. Melhorar a nossa habilidade emocional, as nossas habilidades emocionais nos permite nos desenvolvermos muito mais. Podemos ser pessoas melhores, profissionais melhores, filhos melhores, pais melhores e assim contribuir para que outras pessoas que estão ao nosso entorno melhorem também. Desde quando eu posso começar a trabalhar essas habilidades com o meu bebê? Na verdade, a gente começa a falar em desenvolvimento das inteligências emocionais desde antes da gestação. Então, quanto melhor esse pai e essa mãe estiverem, melhor. Então, o desafio é que a gente comece a se preparar e possamos falar mais sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós como adultos. E, gente, não é de se espantar que muitas pessoas hoje ainda não têm repertório emocional. Por quê? Porque não foram treinadas para isso ao longo de suas vidas. Nós valorizamos muito bem os desenvolvimentos das habilidades práticas, como saber as cores, saber as palavras, saber as formas, mas tão importante quanto é a gente falar, nomear e trabalhar as nossas emoções e os nossos sentimentos. E os pais que trabalham isso, que têm isso muito bem interiorizado, conseguem passar sobre a inteligência emocional, sobre as habilidades para desenvolver essa competência com maior facilidade para as crianças também. Então, o primeiro ponto é começar por nós. E aí é importante que a gente, tendo essa habilidade muito bem desenvolvida em nós, aí sim nós podemos ensinar e compartilhar com as nossas crianças, com os nossos filhos e com os nossos pais. Então, o primeiro ponto, desde antes da gestação, aliás, a gente já fala aqui no conceito dos primeiros 1.100 dias, que é o momento de ouro para que a gente trabalhe essa criança que virá e a gente atinge os melhores resultados no curto, no médio e longo prazo até a vida adulta.
Primeiros 1000 dias, o que são? Os primeiros 100 dias antes da concepção. Olha a importância, gente, do cuidado da saúde física e emocional dos pais, pai e mãe. Primeiros 270 dias da gestação e os primeiros 2 anos de vida da criança. Esse período vale ouro e vale a pena todo o nosso esforço, dedicação para que a gente colha os frutos lá na frente. Aliás, a gente já colhe bem antes, te garanto. Então é importante, gente, que esses pais se preparem. Estou grávida, o que eu posso fazer? É importante que a gente consiga sair desse ritmo frenético de velocidade, superficialidade e que a gente possa parar, respirar e olhar para dentro. Esse processo é demorado, é difícil, é desafiador, mas é necessário para que treinemos em nós todas essas habilidades. E a minha sugestão é que você reserve um dia, um horário do seu dia e que isso aconteça todos os dias para que o aprendizado realmente aconteça, para conversar com a sua barriga, falar com o seu bebê, falar sobre as suas expectativas, os seus anseios, as suas emoções, como que você está se sentindo neste dia. Nesse momento, a gente pode entender o quanto sabemos e o quanto não sabemos do nosso repertório emocional. E aí, gente, eu já indico um livro maravilhoso que se chama Permissão para Sentir. Nesse livro, ele dá um monte de sentimentos e emoções para que a gente possa, aos poucos, ampliando o nosso repertório e que depois esse repertório vai servir para ensinarmos as nossas crianças. Super recomendo, vale a pena, uma ferramenta valiosíssima no processo de autoconhecimento e que a gente possa nomear melhor as nossas emoções e os nossos sentimentos. E, consequentemente, de posse desse conhecimento, que a gente consiga manejar os nossos sentimentos e as nossas emoções sem nos instabilizarmos tanto. Essa que é a ideia, certo? Então, a mãe pode conversar com esse bebê e é importante que o pai também entre nesse momento, pode ser um momento diferente, mas que o pai também tenha esse momento de conversa. Isso também estreita bastante a relação entre o casal e esse casal emocionalmente conectado também conseguirá cuidar melhor dessa criança. Os pais que têm esse envolvimento começa desde a gestação, a gente consegue crianças mais equilibradas emocionalmente e capazes de encontrar ferramentas para lidar com todas as dificuldades que certamente virão ao longo do dia, da vida. Esse bebê nasceu, continuaremos falando sobre as nossas angústias, os nossos momentos de alegria, felicidade. O pós-parto fica muito mais leve quando a gente verbaliza, nomeia e identifica o que de fato está acontecendo. Acredite, gente, é terapêutico. E com isso nós estamos também, através dessa conversa, modulando expressões faciais que esses bebês reconhecem e eles já começam a entender essa leitura. Isso faz parte dessa primeira comunicação que acontece através das expressões faciais para trabalharmos o reconhecimento das nossas emoções no outro. Isso é extremamente importante. Falamos aqui bastante em estimulações cognitivas, mas essa estimulação emocional também se dá quando pegamos o bebê e conversamos com ele. É importante, gente, que a gente dê um tempo de espaço, que é o dar, e dar um espaço para receber. Vocês vão perceber que quando o bebê é muito pequenininho, esse receber
ele é muito mais sutil. Nós precisamos estar atentos a esses sinais de sutileza, mas certamente eles virão. Podemos também fazer a mímica. Então, a gente mostra a língua e o bebê vai mostrar a língua também. Se ele fizer alguma expressão, a gente pode também fazer essa expressão mostrando que estamos engajados nesse processo. E isso é muito importante. Então, além da linguagem falada, da comunicação, nós também estamos trabalhando a nossa comunicação através do tom de voz, das nossas microexpressões faciais e trabalhando essa questão de reconhecer no outro as nossas próprias emoções. Quanto mais a gente se conecta e aprofunda essa troca, melhor o processo de conhecer esse novo serzinho que está entrando nessa dinâmica familiar. Isso vai fortalecer ainda mais a interação, a relação entre pais e filhos. E aqui eu já coloco a importância dessa criança ser cuidada pela mãe e dela também ser cuidada pelos pais. Cada um vai cuidar na sua forma. Então é muito importante que pai dê espaço para mãe dê espaço para pai, para que cada um cuide a sua forma. Sem um general ali verificando se aquele cuidado está certo ou errado. Na verdade, gente, não existe o certo ou o errado. Cada um adquire uma forma de cuidar, mas é importante que esses cuidados sejam inclusive diferentes. E que essa criança, com base no amor, ela está sendo muito bem cuidada, independente de ter ficado ali a fralda mais frouxa, ou de repente colocou ao contrário. Tudo isso vai acontecer, mas não tem problema. Estamos falando de algo muito maior, que é o envolvimento emocional dessa criança com esse pai, com essa mãe e com esse cuidador que de repente está ali ajudando. Outro ponto muito importante, gente, é a gente falar sobre depressão pós-parto. Existem muitos trabalhos mostrando o quanto a depressão pós-parto materna interfere nessa capacidade de leitura e responsividade desses bebês. Então é muito importante que a gente esteja sempre atentos a essa possibilidade de diagnóstico. É importante a gente saber que depressão pós-parto paterna também existe, apesar de não ser falada, e que a gente precisa, reconhecendo um problema, tratá-lo o mais precocemente possível, porque isso também impacta no desenvolvimento dessa família, da dinâmica dessa família, da dinâmica entre o casal e da dinâmica com essa criança. Combinado? Tratando isso, a gente consegue melhorar as chances de sucesso nesse ambiente mais harmônico e equilibrado. E aí a gente vai começar a fazer algo que também é muito importante para todos nós, mas para as crianças também. A gente não ensina para a criança verde, amarelo. Precisamos ensinar na mesma proporção, ou diria até que numa proporção maior, porque sem a inteligência emocional os nossos aprendizados não têm a mesma base forte de sustentação. A gente aprende muito mais quando estamos bem, quando estamos felizes, quando estamos equilibrados, leves, do que como estamos sob pressão. Você concorda? Então precisamos nomear as emoções e os sentimentos. Então, da mesma forma que a gente ensina o bebezinho lá, verde, amarelo, letra A, B, nós vamos ensinar a alegria, tristeza e a raiva. Então, quando nós estivermos brincando ali com a nossa criança e ela está com aquela emoção, ela está rindo, por exemplo, o que a gente vai falar? Alegria! Você está alegre. Isso a gente pode começar desde bem bebezinho, tá, gente?
3 meses, ali quando começa a interação da criança, ou até antes, alegria! Nomeia, só isso. Ela sentiu, nomeia, tá? Ela chorou, tristeza. Ela tá brava, tiramos o brinquedo dela, raiva. Só isso, a gente não precisa ficar falando muito porque a criança não tem ainda a capacidade de processar frases compridas. Então a gente tem que ser literalmente assertivos, né? Então uma palavra só, alegria, tristeza e raiva. Conforme essa criança for crescendo, por volta de 2 anos, vem o medo e aí a gente vai ampliando esse repertório. Combinado? Então, o objetivo aqui é que a gente entenda o que a gente possa fazer antes dessa criança nascer e continue durante todo o processo pós-nascimento. Nomear os sentimentos e a emoção na hora que essa criança está sentindo a melhor coisa para que depois, isso eu vou falar no próximo vídeo, a gente passe para a segunda etapa, que é propor uma válvula de escape. O que eu posso fazer de posse dessa emoção que me domina? Combinado? Então, já fica aqui o spoiler, não perca. A próxima semana falarei sobre uma ferramenta super importante que crianças e adultos podem usar para modular e conseguir equilibrar essa raiva, a frustração, o medo, a tristeza, a ansiedade, a depressão, tudo isso. Então, gente, recapitulando, muito importante falarmos sobre emoções, ensinarmos para as nossas crianças. É importante que entre nas brincadeiras de uma forma muito natural. Além de nomear, a gente também pode criar estratégias ao longo do nosso dia para falar sobre isso. Então, durante a leitura de um livrinho, por exemplo, o personagem, nossa, o que será que ele está sentindo? Alegria! E aí a gente imita com a criança, faz uma brincadeira de mímica. A gente também pode usar o espelho e dá uma risada, espera a criança dar risada. Faz alegria, espera a criança imitar a alegria. Então a gente começa a criar uma atmosfera em que as emoções e os sentimentos sejam presentes na vida dessa criança. E aí, de posse disso, reconhecendo isso, trabalharemos no próximo momento o que fazer quando estamos com determinado sentimento, determinada emoção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloca aqui nos comentários a sua opinião, como que é isso para você, como você se sente, o que você já tem feito para trabalhar e desenvolver essa habilidade tão importante aí na sua criança. E não deixe de compartilhar com outras pessoas para que mais famílias comecem a aplicar isso também dentro das dinâmicas do seu núcleo familiar. Até o próximo vídeo!